Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Quando eu estava preparando essa mensagem de hoje, eu percebi que nós já estamos há mais de um ano estudando o livro de Apocalipse. Nós começamos no dia 28 de agosto de 2022. E de lá para cá são já 24 sermões. Esse é o 24º sermão que nós iremos expor nessa noite. E ainda estamos no capítulo 14. Quem sabe Deus nos permite terminar esse livro antes da metade do ano que vem. Esperamos que sim, né? Mas nessa noite, irmãos, eu gostaria de compartilhar com a igreja o texto que se encontra no capítulo 14, verso 6 em diante. Apocalipse, capítulo 14, dos versos 6 até o versículo 20. O texto nos diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Richard Dawkins, que é um famoso ateu e que tem dedicado a sua vida a combater o cristianismo, de fato. E um dos livros que Richard Dawkins escreve se chama Deus, um delírio. E durante a vida de Dawkins, ele tem de fato se apresentado
ao público de uma maneira muito dura contra o cristianismo. Mas alguns anos atrás, Dawkins ele deu uma entrevista e que acabou se tornando um paradoxo, algo contrário, talvez àquilo que ele sempre falou a respeito do cristianismo. Dawkins, numa entrevista, ele disse o seguinte, abre aspas: o cristianismo pode realmente ser a nossa melhor defesa contra as formas aberrantes de religião que ameaçam o mundo. O Dawkins está se referindo à expansão islâmica na Europa. E para ele, a única maneira eficiente de se combater o islamismo ou o avanço da religião islâmica é com o cristianismo. Isso nos mostra que o Dawkins fez uma análise social e ele chegou à conclusão de que o cristianismo tem alguma função no mundo. O problema é que Dawkins errou e errou longe. O problema é que Dawkins chegou a essa conclusão não a partir da Bíblia e sobre o que a Bíblia afirma ser a finalidade da fé cristã. O problema é que Dawkins viu o cristianismo apenas como uma barreira social contra o avanço de uma outra religião que ele considera aberrante no mundo. E comparado a esse ateu, nós temos diversas outras interpretações ou diversas outras visões acerca do cristianismo e que são completamente contrárias, assim como a de Dawkins, completamente contrárias à palavra de Deus. Isso mostra que ateus, ou donas de casa, ou arquitetos, ou juízes, ou qualquer outra pessoa que não tenha contato real com a palavra de Deus, vai sim ter uma opinião sobre o cristianismo, sobre Cristo, sobre a palavra dele. A questão é, será que é aquilo de fato que a palavra de Deus diz, a função da obra de Jesus no mundo? Será que é realmente isso que a palavra de Deus nos diz? Opiniões, irmãos, elas surgem independente de se conhecer ou não a realidade. E a realidade conhecida por Richard Dawkins e tantas outras pessoas dentro e fora da igreja a respeito da fé que professa pode ser completamente contrário, como nós já dissemos, à palavra de Deus. Será mesmo que essa é a maior missão do cristianismo no mundo? Será que o cristianismo, será que a fé em Jesus, ela veio para barrar movimentos que são contrários a elas? Será que socialmente essa é a única ou essa é a principal função? Ou será que essa é a função de fato de nós frequentarmos uma igreja, de nós professarmos a nossa fé em Jesus? Será que é só isso mesmo? Eu queria meditar nessa noite com os irmãos a respeito desse texto que lemos, sob o tema: a oferta de paz está se encerrando. A oferta de paz está se encerrando. Mas antes mesmo de entrar no texto, eu gostaria de fazer uma breve recapitulação com os irmãos, visto que já tem mais de um mês que nós fizemos a última exposição do texto de Apocalipse. Na sua prisão em Pátimos, na ilha de Pátimos, uma prisão que foi motivada pela sua profissão de fé em Jesus, o apóstolo João recebe uma visão do Senhor, do próprio Senhor Jesus, e já no início do capítulo 1, nós já temos do Senhor Jesus orientando João a respeito da sua mensagem, de que tudo que vem a seguir, do capítulo 1 até o capítulo 22, isso serve para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O que Jesus está querendo trazer para João é que ele escreva o que vê, e o objetivo dele escrever o que ele está vendo é que as suas igrejas sejam, elas sejam alertadas para que elas enxerguem além do que está na sua realidade. Eu gosto muito da definição que um autor chamado James Smith faz do livro de Apocalipse. E ele vai dizer o seguinte: o livro do Apocalipse, ele basicamente é a condição que o Senhor nos dá de vermos não para uma janela com uma
com uma cortina, uma persiana que se abre paralelamente, ou que se abre verticalmente. Se você fechar a persiana e por algum ângulo, você não consegue ver do lado de fora. E o Smith diz que aqueles que não sabem, ou aqueles que não têm contato com a palavra de Deus, enxergam pura e simplesmente a persiana fechada. É a realidade que ele vê. Só que quando João, e quando a igreja, e quando eu e você temos contato com o livro do Apocalipse, é como se nós nos desviássemos um pouco e conseguíssemos ver atrás da persiana, que de modo geral ela pode ser vista fechada, mas quando você se afasta um pouco, você vê além, você vê o que está por trás dela. E é assim que Apocalipse tem que ser enxergado, irmãos, como Deus mostrando para você, para a sua igreja, o que está por trás de tudo que acontece no mundo. O que está por trás da perseguição? O que está por trás de um governo corrupto? O que está por trás de tanta violência no mundo? É isso que Apocalipse tem para nos dizer. E concomitante a isso, Apocalipse está nos dando, mais uma vez, um spoiler do final da história, para que eu e você não desistamos da nossa caminhada cristã, para que a gente entenda que tudo isso vai passar. E já nos primeiros capítulos, nós temos então o Senhor enviando as suas cartas às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Algumas dessas igrejas sofrendo sérias perseguições, e outras tendo do Senhor duras repreensões, e outras tendo ali então grandes incentivos. Lembrando que 7 igrejas, o número 7 representa a totalidade de alguma coisa, e sabendo que são 7 igrejas às quais o Senhor envia essas cartas, as 7 igrejas da Ásia representam todas as igrejas espalhadas pela terra, e de alguma maneira a IPSU, ela se parece com alguma dessas 7 igrejas. Então somos aqueles que também recebem da parte do Senhor essas cartas. O capítulo 4, irmãos, perceba que é um dos principais desse livro. Por que o capítulo 4 é um dos principais? Porque antes mesmo de mostrar as visões a respeito do dragão, da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra, do anticristo, antes mesmo de dar essa visão de um futuro quase caótico, João, ele tem a visão de quem de fato está assentado no trono, e o capítulo 4 se detém nisso. É o Senhor Jesus quem está no trono, e a partir então dessa segurança, João começa a dar então as outras visões. Capítulos 5 e 6, temos a abertura dos selos que trazem ao mundo algum tipo de calamidade natural. Capítulo 7 mostra que Deus sempre terá um povo eleito, amado, escolhido, mesmo em meio a tanto caos que virá sobre a terra, que já está abatendo a terra, mas que no final, quase no retorno de Jesus, esse caos ou essas dificuldades, elas vão aumentar. Capítulos 8 e 9 mostram para nós as trombetas sendo tocadas pelos anjos, e cada uma, mais uma vez, trazem catástrofes naturais sobre o mundo. Capítulo 10 começa a ficar mais evidente, a partir do capítulo 10, fica mais evidente o porquê a igreja é perseguida. E ali nós temos a ascensão do dragão. Até o capítulo 13, nós vemos o surgimento da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra, e que ali então formam a falsa trindade, que é o dragão, o anticristo e o falso profeta. Tudo isso nós já fizemos as exposições. Mas em meio a todo esse caos, mais uma vez, Deus nos dá um vislumbre a respeito do seu povo. No capítulo 14, versos 1 a 5, nós vemos que o Senhor tem um compromisso de guardar o seu povo. Esse povo evidenciado, não de forma literal, mas de forma representativa, através dos 144 mil selados no Monte Sião. E ali eles têm a garantia de que serão preservados, não fisicamente,
não das perseguições físicas deste mundo, mas serão preservados da perdição eterna. E então chegamos a mais uma vez em um desfecho da história. O desfecho da história é mais um capítulo do juízo final, de uma maneira diferente do que foi as anteriores, mais uma série de sequência, ou uma sequência de eventos que levam ao juízo final é fechado aqui. Então, o capítulo 14 é o fechamento de mais uma sequência de fatos que culminam no juízo final. O fim do mundo e o julgamento de todos quantos perseguem a igreja ou não servem ao Cordeiro. No capítulo 14, irmãos, versos 1 a 5, o foco é o povo de Deus. O foco é mostrar que, em meio a tudo isso, Deus tem os seus 144 mil, que simbolicamente representam todos os crentes de todas as épocas. Mas no restante do capítulo 14, esse texto que acabamos de ler, o foco é o povo não crente. São aqueles que a palavra de Deus denomina como os ímpios, aqueles que não têm um compromisso real com o Senhor Jesus, que não fizeram a sua pública profissão de fé no Senhor Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados e não foram convertidos os seus corações ao Senhor. E a mensagem é dedicada a eles, e o destino eterno deles é indicado. E se divide no anúncio que 3 anjos fazem e que precedem o juízo final. E assim nós vamos caminhar, vamos expor de maneira breve o que os anjos dizem, o que eles fazem, e finalizar então com o que o texto diz a respeito do juízo final. Mas antes de mesmo entrar no texto, para você que está a par de tudo que está acontecendo no mundo, você deve ter ciência do que está acontecendo no Oriente Médio. Você deve estar sabendo do que está acontecendo no Estado de Israel. E a gente sabe que aquela guerra é uma guerra já antiga. Já sabemos que a Palestina entra em guerra constantemente com Israel e vice-versa. E muitas vezes, talvez na maioria das vezes, a gente não sabe por que aquele conflito existe. A gente não sabe por que conflitos se levantam e a gente não sabe por que eles estão se resolvendo. Eu não quero entrar nesse mérito de Israel e Palestina nesse momento, não é isso que eu vim falar nessa noite, mas eu quero pegar esse gancho para dizer, a gente não sabe muitas vezes por que os conflitos existem. E antes de entrar realmente no texto e mostrar um conflito existente entre a humanidade e Deus, eu quero explicar a origem desse conflito, que é o pior conflito da humanidade. Se você acha que as 2 grandes guerras mundiais foram os grandes conflitos que existiram, biblicamente falando, isso não é verdade. O grande conflito, a grande inimizade que existe desde a fundação do mundo, ou desde a queda do ser humano, é a inimizade entre Deus e os homens. Deus e a humanidade. Mas por que Deus está irado contra a humanidade? Porque Deus, Ele manifesta, assim como lemos no texto, o seu juízo contra parte dessa humanidade. Entenda o conflito. Deus cria todas as coisas, no começo de tudo, em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, e Ele planta um jardim e coloca esse homem, coloca Adão nesse jardim perfeito. Adão é criado de modo perfeito e vive num habitat perfeito. A sua relação com Deus é perfeita, a sua relação com o seu próximo ou com Eva é perfeita, e a sua relação com a criação é perfeita. Só que Deus dá uma ordem a esse homem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comem, desobedecem a Deus, e assim cumpre-se a palavra de Deus dizendo: no dia em que vocês comerem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Desde então, o ser humano passa a ter inimizade contra Deus. O ser humano caído agora é um rebelde contra Deus, separado de Deus, expulso desse local perfeito, e agora ele está numa peregrinação pelo seu próprio coração. A partir de então, a morte entra na nossa história.
A partir desse momento, nós começamos a morrer. E a partir desse momento, o Deus ofendido, o Deus que nos fez perfeitos, Ele então tem um plano de salvação. E o plano de salvação não começa nos evangelhos. O plano de salvação de Deus começa em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus promete que um descendente da mulher pisará a cabeça da serpente, que é Satanás, e assim o seu domínio sobre a humanidade começará a ser quebrado. Perceba que Jesus Cristo, quando Ele vem e morre no nosso lugar, Ele está pagando o preço pelo pecado que Adão cometeu. O pecado que Adão cometeu e que jogou toda a raça humana dentro dessa perdição. Só que Deus é misericordioso. Ele levanta o descendente da mulher, que morre no lugar de um povo. Esse povo recebe o perdão pelos seus pecados, então tem a sua reconciliação. E a maior de todas as inimizades está acabada. Só que toda a humanidade recebe esse indulto de Deus, recebe esse perdão de Deus? Não. É aqui que entra o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que a pregação, ou nada mais é do que uma oferta que o Senhor oferece de paz. É por isso que o Senhor está, até esse momento, ofertando à humanidade, oferecendo ao povo que ainda não o conhece, a chance de passar a eternidade com Ele, ou, em uma negativa, de passar a eternidade sem Ele. Então percebe que a origem desse conflito não se dá em Apocalipse. A origem desse conflito entre Deus e a humanidade se dá em Gênesis capítulo 3. Só que o Deus ofendido é o Deus que providencia a salvação. E o Deus que providencia a salvação é aquele que oferece o Evangelho, que é a única forma de nós nos reconciliarmos com Deus. Nada do que você faça, absolutamente nenhuma obra que você faça vai contar ponto com Deus, se não for por Jesus Cristo. E então nós entramos nesse texto, e então nós vamos entender por que essa oferta de paz está se encerrando. Versículos 6 e 7, o primeiro anjo, ele tem uma mensagem aos que se assentam sobre a terra, que é o mesmo que os que habitam sobre a terra. Se você vê a expressão aí na sua Bíblia, ou em qualquer outro lugar no livro do Apocalipse, os que se assentam sobre a terra e os moradores da terra são o mesmo público, espalhados por cada país, por cada tribo, por cada etnia. Ou seja, cada ser humano que nascer, que já nasceu ou que ainda vai nascer, se enquadra nessa oferta de paz, ou é destinado a esse ser humano essa oferta de paz. Ele traz essa última oferta. Perceba que esse anjo, ele vem com uma missão, ele vem com uma palavra específica, e é a última oferta de paz que ele tem da parte do Senhor. E ele diz o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Perceba que a oferta de paz, ela nunca mudou. O conteúdo da mensagem nunca mudou. O Evangelho, como nós vamos ver textos à frente, é o Evangelho eterno, ou seja, a mensagem de salvação nunca mudou. Não é pela sua bondade, não é pelo que você faz, as suas obras, se você é um bom pai, se você é um bom pagador de impostos, se você é um bom cidadão, nada disso te gabarita para ser salvo. O que te gabarita para ser salvo é temer a Deus. São basicamente 3 coisas: temer, glorificar e adorar a Deus. Por que o Senhor nos dá essa ordem? Temer, glorificar e adorar a Ele. Porque o nosso coração é um coração apto a adorar qualquer outra coisa menos o Senhor. Uma das famosas e célebres frases de João Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E por mais que você ache que o seu coração não tem propensão alguma a ter um ídolo, é muito provável que esse ídolo esteja aí, mas esteja oculto aos seus radares. Você pode provar isso durante o seu dia a dia. O que é aquilo que mais ocupa a tua mente, o teu coração, os teus amores? O que mais ocupa o teu coração? Se não for o Senhor, é possível que
haja um ídolo aí camuflado. E a oferta de paz do Senhor consiste em: deixe de adorar os ídolos, tema a Deus, glorifique o seu nome, por um motivo principal, porque a sua vida depende disso, e sobretudo a sua vida eterna, porque o texto vai dizer que façam isso, temer, glorificar e adorar a Deus, porque a hora do juízo é chegada. A resposta apropriada ao Evangelho, irmãos, todas as vezes em que você assiste a um sermão, todas as vezes que você na sua casa ouve uma palavra, a resposta apropriada a isso é temor a Deus, glória a Deus e adoração a Deus. Não há outra resposta que te qualifique a estar na presença dele na eternidade. Temor, glorificação e adoração. O segundo anjo, no versículo 8, é na verdade uma notícia que se segue após essa consequência lógica. Há uma consequência lógica onde, na mesma proporção que o Evangelho vai se espalhando pelo mundo, e na medida em que o retorno de Jesus se aproxima, algo vai acontecendo, causa e consequência. E a consequência da chegada do reino de Deus e da consolidação total do reino de Deus é o colapso dos reinos corruptos desse mundo. E quando a gente fala reino, irmãos, são os países, Brasil e todas as outras nações do mundo. É o colapso de um sistema corrupto e corrompido humano de governar. A corrupção sempre vai acompanhar governos humanos, mas na medida em que o reino de Deus se aproxima, na medida em que a pregação do Evangelho vai ganhando terreno, e na medida com que Jesus Cristo vai se aproximando do seu retorno, ao colapso do que o texto chama de Babilônia. E o texto vai dizer: caiu a Babilônia. Talvez muitos de nós aqui não saibam o que é um jornaleiro, mas eu ainda peguei essa fase de ter pessoas, por exemplo, vendendo jornal nos semáforos. E eu me lembro que quando eu ia para o trabalho, bem de manhãzinho, antes das 7 da manhã, há muitos anos atrás, tinha um jornaleiro, um rapaz que vendia jornal, que ficava especificamente aqui próximo ao CEPAL. E a gente, quando a gente tinha a oportunidade de parar no sinal e ver ele trabalhando, ele estava com o jornal na mão e ele estava lá, extra, e ele falava a notícia. Ele sempre era alguém que vendia o jornal, mas ele vendia falando as notícias. E é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Veja que isso aqui é um anúncio: caiu a grande Babilônia. É uma manchete, é a consequência da pregação do Evangelho, do retorno de Jesus chegando à terra. Então, Babilônia, irmãos, é esse símbolo bíblico do sistema maligno que atua no mundo inteiro. Apocalipse trata esse sistema político, esse sistema econômico, filosófico, moral do mundo, que é completamente contrário à palavra, de um sistema babilônico. E por que é chamado de um sistema babilônico? Porque Babilônia foi o império que escravizou o povo de Israel por 70 anos. Eles ficaram cativos naquela nação e ali eles sofreram muito. E fazendo um paralelo com a igreja, nós também estamos num cativeiro cultural. É por isso que o Senhor está dizendo: isso aqui é uma Babilônia. Todos os reinos do mundo são representados por essa figura que se chama Babilônia. E quando esse anjo anuncia: caiu a grande Babilônia, ele está dizendo: os reinos desse mundo, o sistema corrupto, o sistema maligno que está por detrás. Lembra da persiana? Quando você enxerga o que está por trás, não são só governantes, mas algo por trás. Quando você enxerga o que está por detrás da persiana, você enxerga que há um modelo maligno alimentando todo esse sistema corrupto mundano. E esse anjo está dizendo exatamente isso: caiu, acabou,
Cristo está voltando. Essa é a consequência básica e principal, essa é a função principal, como nós vamos ver daqui a pouco, essa é a função principal do cristianismo, é trazer uma mensagem de redenção, mas de juízo. Não é conter o avanço daquilo que nós consideramos contrário à palavra de Deus. Não é conter, mas é trazer uma mensagem. Esse sistema maligno é descrito como um tipo de sedução. Perceba que o texto vai nos dizer que esse sistema maligno é comparado à embriaguez do vinho. Olha só o que o texto vai nos dizer no versículo 8. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O poder de atuação ou de sedução que o sistema mundano tem sobre as pessoas é comparado a doçura do vinho, mas também é comparado à consequência que isso traz. É bom, à primeira vista é algo bom, as promessas que o mundo faz em troca da sua fé, parece que é algo que vale a pena. Imagine aqui, mais uma vez, recorrendo ao livro de Daniel, imagina o que Daniel e os seus amigos não ganhariam se eles se curvassem à estátua que Nabucodonosor fez. São propostas doces, são propostas que parecem ser simples e que, se você aderir, não tem problema nenhum, porque é só um pouquinho. Só que, como nós vamos percebendo durante o texto, um pouquinho só, vai se tornando embriaguez, vai se tornando algo que, quando você percebe, você já está completamente enredado. É assim que o texto vai chamar isso, de uma embriaguez da prostituição que o sistema maligno desse mundo oferece para aqueles que são seus devotos. Isso às vezes pode seduzir até mesmo o povo de Deus. Isso às vezes pode nos seduzir a tal ponto de a gente não perceber que nós estamos dentro de um sistema assim e que nós já estamos negando a nossa fé. Eu recorro aqui a uma citação de um personagem de um desenho infantil chamado Ursinho Pooh. Ursinho Pooh, ele vai dar uma declaração muito importante. Ele vai dizer que às vezes são as pequenas coisas que ocupam mais espaço em seu coração. É só desenho? Não, olha só, está vendo? Irmãos, às vezes os ídolos estão camuflados no nosso coração. Às vezes o medo de perder algum tipo de proeminência na sociedade nos faz barganhar, nos faz deixar um pouquinho só a nossa fé de lado, para a gente poder realizar alguns sonhos. E nada mais enganoso do que isso. Como nós já temos visto durante todas as exposições, nada mais enganoso do que isso, de você ceder um pouquinho para que você conquiste algo, depois você retoma a sua fé de novo. Não é assim. Então, irmãos, no versículos 9 a 11, o terceiro anjo ele surge, e esse anjo destrincha melhor a mensagem pregada pelo primeiro anjo, deixando a mensagem, perceba, o primeiro anjo já pregou uma mensagem. A mensagem do primeiro anjo é: temer a Deus, dar glória ao seu nome e adorem somente ao Senhor, porque o juízo está próximo. Esse anjo agora ele amplia a mensagem que o primeiro anjo já trouxe. Ele mostra, irmãos, que não há ambiguidade. Não há ambiguidade quando o assunto é Evangelho, Palavra de Deus. O Senhor nunca mudou a sua forma de salvar. Desde o Antigo Testamento, a salvação é pela graça no Messias que viria. No Novo Testamento, a salvação também é pela graça no Messias que já veio. Nunca mudou. E olha o que o texto vai nos dizer, do versículos 9 a 11, a respeito dessa mensagem que se amplia. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre
diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. É a mesma mensagem. É a mesma mensagem. Só que esse anjo, ele quer deixar as coisas mais claras ainda. Esse anjo, ele quer que aqueles que estão ouvindo essa mensagem, aqueles que ainda não têm um compromisso com o Senhor Jesus, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, eles não tenham absolutamente nenhuma dúvida a respeito do que o Senhor quer e do que eles têm que fazer. E esse anjo, então, mostra que recusar a oferta de paz do Senhor implica em assumir o dano que isso vai causar. De modo, irmãos, que a gente precisa deixar aquela ideia de que somente quando a palavra de Deus é pregada e conversões acontecem, somente quando há conversões, é que a palavra de Deus ela foi eficiente. Isso não é verdade. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, e mesmo que ninguém se converta ao Evangelho, a palavra teve a sua eficiência. Por quê? Porque cada vez que alguém ouve a palavra de Deus, e é requerido dela arrependimento, conversão, e ela não se converte, ela não se arrepende, é menos uma oportunidade que ela tem de se desculpar diante de Deus no dia do juízo. Mas diferentemente do que Dawkins diz, que o cristianismo é uma barreira social ante o avanço do islamismo, antes de qualquer coisa, o cristianismo é o portador, é aquele que traz a mensagem, é aquele que oferece da parte de Deus, é aquele que traz essa oferta de paz. E o Evangelho é essa oferta de paz. Por enquanto o Senhor ainda está ofertando a paz, por enquanto o Senhor ainda está cheio de misericórdia, com os braços abertos a todos aqueles que querem um compromisso com Ele. Mas como nós já dissemos no início, essa oferta de paz está se encerrando. Adoradores do anticristo e que têm as suas marcas, ou seja, a marca na testa e a marca na mão, o 666, que nós fizemos a exposição anterior, todos esses que têm esses compromissos com a besta. E de novo, não é um chip debaixo da sua pele, não é uma tatuagem que você vai ter ou que alguém vai ter na testa ou na mão, mas é aquilo que a pessoa pensa e aquilo que ela faz, que denuncia o compromisso que ela tem, ou com Deus, ou com o anticristo. Não há neutralidade nesse campo. Jesus mesmo vai dizer que quem comigo não ajunta, espalha. Por mais que você não seja um religioso, por mais que você não tenha absolutamente nenhum compromisso ou nenhuma aversão a Jesus, isso não te torna alguém neutro no final das contas. Ou você está com Jesus, ou você está sem Jesus. E estar sem Jesus traz consequências terríveis para a eternidade. E a condenação, irmãos, é ilustrada como tendo o ímpio, como tendo que beber o vinho da ira de Deus, e o detalhe é sem mistura. Vinho sem mistura é vinho extremamente forte. Naquela época o vinho não era como o vinho de hoje, não é como esses vinhos adocicados que nós temos hoje. O vinho daquela época era um vinho forte, era um vinho até grosso, e era comum naquela época se misturar água ao vinho para torná-lo menos agressivo, mais palatável, mais agradável. E o texto está dizendo assim, a ira de Deus é como um vinho que as pessoas vão tomar, só que sem mistura, ou seja, aquele vinho amargo, aquele vinho forte, aquele vinho que não tem atenuante. É isso que o texto está nos dizendo. E que acarretará ao banimento desse rebelde, ou seja, esse que não tem Jesus, esse que se considerou neutro a vida inteira, mas ele na verdade é um rebelde contra o Senhor.
esse rebelde ele vai ser banido pela eternidade para um lugar conhecido como inferno, denominado como um local onde há fogo e há enxofre. E eles estarão sofrendo pela eternidade, não vai ter fim, irmãos. Assim como o benefício da salvação ele é eterno, a consequência da rebeldia contra o Senhor também é. E eles estarão banidos da presença de Deus pela eternidade, e eles estarão sofrendo na presença daqueles a quem eles negaram, Jesus. É isso que o texto está nos dizendo, que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Esse é o período que vai durar a punição daqueles que rejeitaram o Senhor Jesus durante a sua vida aqui. O versículo 12 mostra que a perseverança dos santos, a firmeza que eles têm da sua fé, se mostra em que eles se negaram a participar desse modelo corrupto de Babilônia. O texto vai nos dizer: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perceba que não vai ser fácil, irmãos. E não é desde já. Não vai ser fácil manter a fé em Jesus nesses tempos. A perseguição vai ser enorme. Nós vamos ser forçados a negar o Senhor Jesus constantemente. Hoje nós já somos convidados a isso. Mas nesse tempo nós vamos ser forçados a isso. Mas o Senhor Deus vai nos dizer que aqui está a perseverança, aqui está o modelo. Aqui, se você quer saber o caminho para a vitória no final, é assim que as coisas vão terminar, de modo benéfico para o povo de Deus, a despeito do que eles já vivem aqui. Essa semana eu estava vendo uma postagem de alguém controlando um drone e sobrevoando o Coliseu. E ali naquele sobrevoo que o drone estava fazendo sobre o Coliseu, a legenda do texto era: o Coliseu hoje é só um museu, enquanto a igreja de Deus ela permanece viva. A despeito de toda a perseguição que a igreja de Deus já sofreu na história, esses locais onde houve a perseguição mais ferrenha, hoje são museus. O sangue dos cristãos ali, ou as atrocidades que eles cometeram contra os cristãos ali, ficou no passado. Isso nos dá um vislumbre de que o povo de Deus irá triunfar no final. Versículos 13, uma boa notícia, mas uma notícia com uma certa aparência de tragédia. É uma boa notícia, mas parece uma tragédia. Só parece. Vamos ler de novo o versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Irmãos, no meio desse caos, no meio de tudo isso que está acontecendo, morte, perseguição, tudo, Deus reserva um versículo, uma boa notícia para você e para mim. Descansa. Quem está garantindo isso é o Espírito Santo. Ele está dizendo assim que mesmo se você vier a morrer por causa do testemunho, mesmo no nosso quadro aqui, tá? No nosso contexto, onde não há uma perseguição tão ferrenha que vai nos levar à morte, eu quero trazer esse texto para o nosso contexto. Bem-aventurado você que não barganha a sua fé em troca de um título na faculdade. Bem-aventurado você que não troca a sua fé, que não troca o serviço ao Senhor, que não troca a adoração ao Senhor por conta de um cargo público. Bem-aventurado você que não troca a sua fé no Senhor Jesus por conta de privilégios financeiros, privilégios sociais, privilégios acadêmicos, privilégios emocionais. Bem-aventurado você que não faz esse tipo de barganha. Quero dizer para você, e o Espírito de Deus vai nos dizer: eu estou garantindo que se você passar por tudo isso, você vai descansar. E além disso, as suas obras vão acompanhar você.
O que a palavra de Deus está querendo dizer que as suas obras os acompanharão? É como se nós chegássemos lá no dia do juízo, diante do Senhor Jesus, e nós estivéssemos em mão com o nosso currículo, com aquilo que nós fizemos em prol do Evangelho, com aquilo que nós sofremos por causa do Evangelho, cada afronta que você sofreu, cada perda que você teve, cada escolha, cada opção pela palavra e não por Babilônia que você fez, vão estar nesse currículo que você vai estar aqui na sua mão, dizendo: olha, Senhor, fiz isso por Ti. Eu sei que isso não vai garantir a minha salvação, eu sei que isso não é o que garante a minha salvação, porque o que garante é o sangue do Senhor Jesus, única e exclusivamente. Mas as minhas obras estão aqui, porque o Senhor me salvou. E isso, mais para frente, em textos adiante, nós vamos entender que se chama galardão. É por isso que você precisa se sentir desafiado, como crente, a participar desse plano eterno do Senhor de evangelização. Para você entender que a cada pessoa que você fala do Evangelho, a cada desafio do Evangelho que você aceita para servir, para espalhar as boas novas, para ser um crente de fato que faz a diferença na sociedade, tudo isso vai estar no seu currículo no dia do juízo final. Isso vai acarretar para você galardão, premiação. Nós não sabemos o que vai ser, qual é a intensidade desse prêmio que o Senhor vai nos dar, mas cada um vai receber o seu, pelo mais ou pelo menos que fizer em prol do Evangelho. Chegamos então ao juízo final. Perceba que são etapas que têm que acontecer para que o juízo final ele seja instalado. E todas as chances ou o acordo de paz que o Senhor está oferecendo, aqui nesse momento ele é retirado. Aqui nesse momento acabou. Irmãos, e você que nos assiste, qual é o tempo em que o Senhor está com essa oferta de paz estendida? Essa oferta de paz, ela está sendo oferecida só enquanto você tem fôlego de vida. Se você morrer sem Jesus daqui a 10 anos ou daqui a 5 minutos, sem Jesus, essa oferta de paz ela está retirada de você, e o seu destino eterno já está selado. Mas se você viver até esse momento onde o Senhor Jesus está retornando, por mais que você não tenha morrido até lá, se o Senhor Jesus voltar, e mesmo se você estiver vivo, essa oferta de paz também está retirada de você. E nesse exato momento do versículo 14 em diante, essa oferta de paz está retirada. E como consequência disso, nós vamos ver o que o texto vai dizer. O personagem, o versículo 14 ao 16, o juiz é comparado a uma colheita. O personagem responsável por essa colheita é o próprio Senhor Jesus. Ele está em uma posição celestial, ou seja, está sobre uma nuvem. Ele recebe a designação de Filho do Homem, a mesma designação que ele recebe nos Evangelhos, e ele tem uma coroa de ouro sobre a cabeça. Aqui nós não temos mais nenhuma dúvida de que é o Senhor Jesus, e uma foice afiada nas suas mãos. Agora ele vem fazer o que o versículo 10 afirma. E o que diz o versículo 10? Vamos ler de novo. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Jesus está aqui nesse momento, finalizando essa profecia. Cristo recebe uma mensagem trazida por um anjo
diretamente da parte de Deus. E a ordem perceba, a ordem acabou a época de semear, agora é hora de colher. Semeadura, irmãos, ou a época de semear, é a época que nós vivemos agora. Isso que eu estou fazendo, inclusive, é parte de uma semeadura. Eu estou semeando o Evangelho. Você, no seu ambiente de trabalho, na sua família, você também é um agente de Deus semeando a palavra dele. Só que vai chegar um momento em que o Senhor vai dizer para nós: pare de semear, acabou. Ninguém mais terá a oportunidade de receber a palavra. E quando esse dia chegar, algumas coisas terríveis vão acontecer. Veja o que se cumpre em Apocalipse é o que Jesus ensinava nas suas parábolas. Não é algo novo, o Evangelho não mudou. Veja o que está, por exemplo, descrito em Mateus capítulo 13, versos 24 a 30. Veja que essa é uma mensagem que já está sendo pregada há muito tempo e que vai se cumprir em Apocalipse. Mateus capítulo 13, versos 24 a 30 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Está percebendo que o que está se cumprindo aqui é a palavra de Jesus? A época da colheita, a época do juízo final. É chegada a hora de separar o joio do trigo. E o versículo 17 ao versículo 20, a mesma cena de juízo é ampliada. Não são dois momentos de juízo aqui, irmãos. É o mesmo momento, mas explicitado de uma outra maneira. Versículo 17 a 20 vai nos dizer isso. Essa mesma cena é descrita como os ímpios, os que não aceitaram o Evangelho, a proposta de paz, são assemelhados a uma videira que está pronta para ser arrancada. E a ilustração que João utiliza para mostrar que aqueles que não têm o Senhor Jesus, os ímpios que não se converteram, a ilustração é que eles são como uvas sendo pisadas no lagar de Deus, ou seja, sendo destruídas. E o que é o lagar? Qual é a figura que João está utilizando aqui? Até hoje, talvez esse processo seja dessa maneira. No processo de fabricação de vinho, os mais artesanais, as uvas são colhidas e colocadas num tonel, ou numa espécie de banheira de madeira, e ali os trabalhadores vão pisando as uvas, amassando elas para tirar o caldo que elas oferecem para fazer o vinho. E os ímpios são comparados a essas uvas, e Deus é esse que está pisando nelas, está destruindo elas. E essa ilustração, ou essa destruição dos ímpios, é de uma escala tão grande, irmãos. Olha isso. A destruição desses ímpios é de uma escala tão grande que João percebe a quantidade de sangue
que sai desse lagar, onde Deus está pisando eles, onde Deus está destruindo eles. E a quantidade é de 1.600 estádios. Se a sua versão é igual à minha, revista e atualizada, talvez você não tenha a dimensão do que esse número traz. O estádio, irmãos, era uma medida de distância romana que compreendia mais ou menos 185 metros. Isso dá cerca de 296 quilômetros de distância. Perceba que enquanto Deus está pisando o ímpio, destruindo o ímpio, o sangue que isso produz percorre uma distância de 296 quilômetros e de uma profundidade considerável. Isso dá mais ou menos, ou dá muito mais do que a distância entre Goiânia e Brasília. A quantidade de ímpios, de pessoas que não se converteram ao Senhor, é essa. Isso mostra, irmãos, que muito mais gente, esse número daqueles que vão negar o Senhor Jesus, é muito grande. E o pisoteio das uvas será fora da cidade. Quer dizer, de que cidade? O pisoteio dessas uvas, ou a destruição do ímpio, será fora da cidade, ou fora da Nova Jerusalém, porque na Nova Jerusalém não entra nada com impiedade. Então, fora dali é onde o Senhor vai ocasionar a destruição daqueles que não aceitaram a proposta de paz do Senhor. E eu quero concluir então esse texto, o que nós aprendemos e o que nós devemos fazer agora, de maneira breve. Quero dizer para os irmãos que, diferentemente do que o Richard Dawkins ele afirma a respeito do cristianismo, afirmando ser uma boa função para o cristianismo conter o avanço do islamismo, a fé em Jesus, ela não deve ser entendida como esse obstáculo social para alguma coisa, ou uma ferramenta para deter o avanço de algo. Mas a fé em Jesus tem que ser encarada a partir de 3 princípios. O primeiro princípio é que a fé, ou o cristianismo, a fé no Senhor Jesus, ou a principal função do cristianismo, é manifestar ao mundo a oferta de paz que o Senhor está fazendo. Se você achar que o cristianismo tem qualquer outra função principal do que apresentar a proposta de paz que o Senhor tem para ele, para o mundo, você vai cair em alguns erros. Você vai cair no erro, por exemplo, de ser contra as imigrações. Você vai começar a enxergar que aquele povo que vive naquela região do mundo não deveria estar vindo para cá, porque estão roubando nosso emprego, estão roubando nossas casas, estão roubando nossa cultura. Você vai começar a enxergar dessa maneira. Está roubando a nossa cultura, está roubando nosso modo de viver, quando na verdade as migrações regionais, mundiais, elas acontecem porque eu creio que o Senhor está enviando pessoas que lá na sua terra não ouviriam o Evangelho para ouvirem aqui. E se você achar que o Evangelho é algo para conter bons costumes, uma boa moral da sociedade, você está errado. O Evangelho não é para conter isso. O Evangelho é para apresentar a proposta de paz que o Senhor tem. Segunda função que o Evangelho ou que o cristianismo tem é de evidenciar que a recusa em abandonar a vida de pecado e rebeldia contra Deus tem implicações horríveis e eternas. Irmãos, o Evangelho não é só amor de Deus. O Evangelho também tem o outro lado da moeda, que é o juízo. E se nós não pregássemos isso aqui, nós estaríamos sonegando de você a verdade total. É do tipo assim: se você não quiser crer no Senhor Jesus, está tudo certo, segue a tua vida. Se você não quer crer no Evangelho, se você não quer crer no Senhor Jesus, se você não quer ter um compromisso com Jesus, está tudo bem. Não está tudo bem. Se você não crer no Senhor Jesus, se você não entregar a tua vida a Ele, se você não se arrepender dos seus pecados, não estará tudo bem para você na eternidade. E a função do cristianismo é dizer isso ao mundo.
O Senhor tem um plano de paz, mas caso nós não façamos a adesão desse plano, o que nos aguarda é horrível. E essa é a função nossa. E a terceira função da igreja, ou do cristianismo como um todo, é reafirmar que servir a Cristo nessa Babilônia implica em perdas muitas vezes. Você vai perder muita coisa em nome do Senhor Jesus, mas saiba que você será recompensado por isso no final. E o que nós vamos fazer agora, irmãos? Diante disso, o que nós vamos fazer? A palavra de Deus sempre nos requer uma postura. A você que não é crente, eu só tenho duas aplicações práticas. Uma para aqueles que não são crentes e uma para aqueles que já são crentes. Para você que não é crente, que não tem um compromisso com Jesus, que decidiu ou que está resistindo a Ele, que está resistindo à sua mensagem, aceite a proposta de paz. Aceite a proposta de paz. Aceite a reconciliação. Mas não pelo que você pode fazer, mas pelo que o Senhor Jesus já fez. É baseado no que Ele fez que você tem acesso à Nova Jerusalém, à eternidade com o Senhor Jesus. Aceite a proposta de paz. A você, crente, se mantenha fiel a Ele. A mensagem do Apocalipse principal aos crentes é: se mantenha fiel a Jesus, independente do que isso poderá acarretar para a sua vida. É aquilo que Lutero já cantou há mais de 500 anos atrás: se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a vida assim findar, com Ele reinaremos. Tenha no seu coração que perder aqui, por causa do nome de Jesus, vai acarretar para a sua vida um currículo que você vai poder se orgulhar mais. O cristianismo, irmãos, é o portador dessa mensagem de paz e de juízo de Deus, não um movimento de resistência que visa barrar o avanço de religiões mundo afora. Mas nós só temos a consciência da sua verdadeira finalidade através das Escrituras. Se você não conhece, você vai ter uma ideia sobre o que é ter fé em Jesus, mas provavelmente você vai ter uma ideia equivocada a respeito do que é e a respeito das implicações de ser crente ou não. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela sua palavra que nos orienta e que nos conduz nos caminhos do Senhor. Fundamente essas verdades, fortaleça o coração dos meus irmãos, para que juntos a gente possa viver essa vida de uma maneira plena no Senhor, tendo a plena certeza do que nos aguarda, que é a salvação, que é a redenção, que é a eternidade com o Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo, converta corações a Ti mesmo através dessa mensagem. As pessoas, ó Deus, que ainda não têm um compromisso com o Senhor, possam entender que é questão de vida ou morte. Nos ajude, nos abençoe nessa semana que começa. No nome de Jesus, amém.